Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e esse é o meu canal Amigo dos Bichos. Vamos responder umas perguntas? Vem comigo, no caminho eu explico. Cláudio me pergunta qual vitamina ele poderia dar para o seu cachorro para que o cachorro ganhe peso e fique mais forte. Ora, as vitaminas não funcionam desse jeito. As vitaminas são agentes catalisadores que são necessários regularmente, mas em muito pouca quantidade. O fato de darmos mais vitaminas não quer dizer que a ação seja superior. O que é preciso evitar quando se fala de vitaminas é o risco de hipovitaminose ou avitaminose, muito pouca ou ausência de vitaminas. Independente de qual vitamina, serve para todas elas. Então a vitamina funciona regularmente, mas em muito pouca quantidade. São divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis, quando a gente dá vitamina demais, por exemplo a vitamina C, ela se dissolve e o excesso é eliminado nos líquidos. As lipossolúveis, o nome mesmo diz que elas se dissolvem na gordura, o excesso fica estocado na gordura do corpo ou no fígado até ser utilizado. Mas de qualquer forma não é dando mais vitamina que o cachorro ganha peso. Um cachorro que tem um bom apetite, você pode aumentar a massa ponderal dele simplesmente aumentando o volume nas refeições. Se o cachorro não tem muito apetite, você pode levá-lo a fazer exercícios. E aí também funciona bem o ganho de peso. A Aline, que imagino eu quer reproduzir a sua fêmeazinha, pergunta por que tem que esperar até o segundo cio, não pode utilizar o primeiro. E eu respondo a Aline que eventualmente deve-se esperar até o terceiro cio. O mais importante é que a fêmea seja madura, não apenas física, mas também psicologicamente. Uma fêmea que é muito jovem na sua cabeça, ela não é uma boa mãe, muito embora o instinto esteja aí. Eu já vi mais de uma vez fêmeas primíparas muito jovens não saber o que fazer com os filhotes, querer brincar com eles ao invés de materná-los, não entender que elas precisam limpar os filhotinhos. Então tem todo um aspecto de maturidade psicológica que deve ser levado em consideração. Quanto à pergunta por que não utilizar o primeiro cio, é muito fácil. A resposta é lógica, é um pouco se a gente levar para o lado humano, como se uma criança de 12 anos que já tem a primeira menstruação, ela não está apta fisicamente nem psicologicamente a ser mãe. Então, os riscos que exista algum problema ligado à gravidez ou mesmo ao parto são enormes, e por isso que se aconselha esperar ao menos o segundo ou mesmo o terceiro cio. Um outro detalhe que a minha experiência me mostrou é que mesmo se você espera, não quer dizer que você vai ter menos filhotes, porque uma cadela, uma reprodutora que começou a sua vida reprodutiva um pouco mais tarde, ela compensa na quantidade de filhotes por ninhada. E a mesma coisa em relação à ideia de pular um cio para que a cachorra descanse. Utiliza-se regularmente um cio por ano, fazendo a cachorra descansar no cio seguinte, e no final da vida reprodutiva a quantidade de filhotes é sensivelmente a mesma. Já pude perceber também em várias criações que eu controlei ao longo da vida, que quando você utiliza todos os cios, a cadela mesmo, a nível dos seus ciclos biológicos, ela começa a alongar o espaçamento entre os cios. E começa a ter os cios não a cada 6 meses, mas a cada 8 meses, a cada 10 meses. Então ela mesma compensa, além de compensar com uma quantidade menor de filhotes também. Pessoalmente, eu não sou muito favorável a ideias um pouco estereotipadas, do tipo eu só reproduzo uma vez por ano e descanso a outra vez por ano. Eu tenho para mim que isso depende da reprodutora, depende de como foi a última ninhada dela. Se for uma ninhada por parto natural, com 1 ou 2 filhotes somente, não é grave você emendar com o cio seguinte. Quando tem uma cesariana, é bom dar uma descansada. É claro, é bom que a cicatrização se faça. Essa cicatrização, que a nível da pele leva 8 dias, mas internamente a cicatrização, para ser completa, fechar o ciclo cicatricial, leva 3 a 4 meses. Então é bom esse descanso. E esse descanso vem bem. E secundariamente, num plano completamente secundário em relação à saúde e ao bem-estar do animal, existe também a estratégia
da criação, de aproveitar o descanso do cio para organizar eventualmente o descanso do criador, para fazer com que um cio caia numa época um pouco melhor do ano em que os filhotes podem ser colocados com mais facilidade. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Nessa sopa toda aí a gente faz uma boa refeição. Terceira pergunta, Arthur me perguntou, e imagino que ele faça referência ao vídeo de alopecia que eu fiz, quais são as alopecias que são zoonoses, ou seja, quais que são transmissíveis ao homem. É evidente que as de fundo hormonal não é o caso, nem a nível autoimune, mas as que são de fundo parasitário, existe uma espécie de limiar em que existe a transmissão ao homem, mas de uma forma um pouco incompleta. Vou me explicar. Quando a gente fala de sarna, por exemplo, a sarna sarcóptica ela pode passar para o homem. O protocolo de tratamento, que seja no homem ou no cachorro, é sensivelmente o mesmo. E o homem percebe, o ser humano percebe, frequentemente o dono que carrega o cachorrinho no colo, percebe a nível do braço ou na linha da cintura onde a calça se ajusta. São locais um pouco estratégicos e que começa uma coceira, como se fosse uma brutoeja, e que pode evoluir para uma coceira que é muito forte. Isso se resolve muito facilmente com sabões contra sarna, talco, qualquer coisa que mate o parasita. O parasita ele não se sente bem na pele do homem, porque ele, mesmo que ele consiga sobreviver da pele, ele não é o homem não é o hospedeiro ideal dele. Então dá essa reação alérgica secundária que é muito forte e que permite ao homem de perceber o problema, ao ser humano de perceber o problema e começar um protocolo de tratamento rápido que resolve o problema muito rapidamente. A mesma coisa em relação às micoses. As micoses elas são transmissíveis ao homem, percebe-se o mesmo tipo de lesão redonda com os bordos um pouco aumentados. No caso do homem, muita coceira, porque também não é o hospedeiro ideal, e em princípio existem exames que mostram que no final de algumas semanas desaparece sozinho, porque o homem, mais uma vez, não é o hospedeiro ideal. Mas o protocolo de tratamento, que é sensivelmente o mesmo, existem cremes como anistatina, coisa assim, que podem ser utilizados. No caso da sarna, como no caso da micose, não existe resistência dos agressores contra esse tipo de tratamento clássico. Então, qualquer remédio para piolho resolve o problema da sarna, por exemplo, e qualquer antimicótico. Existem que são mais fortes, existem que são menos fortes, mas todos eles resolvem o problema da micose, da dermatofitose, que é o nome técnico da micose de pele. Quarta pergunta. Cristina pergunta se após a castração de uma fêmea ela ainda pode entrar no cio. Olha, até pode, mas não é bom. Quer dizer que as coisas não foram bem feitas. Vamos chegar lá. A castração de uma fêmea, que é a ovário-histerectomia, é representada por uma cirurgia relativamente invasiva em que se retira o aparelho reprodutor da fêmea, ou seja, o útero e os ovários. Existem algumas técnicas das quais eu não gosto, em que só se retira os ovários, talvez por uma questão econômica, talvez por uma simplificação porque é um pouco menos invasivo, e retira-se somente os ovários e deixa-se o útero. Não existe razão para o útero ficar, uma vez que os ovários não existem. E a gente deixa um risco de inflamações uterinas, o útero não tem mais razão, vira um apêndice, risco de inflamação, de metrite, de piometrite. Então o ideal seria retirar tudo. Existem duas hipóteses que podem levar, ao meu ver, que um tutor tenha a impressão de que a fêmea ainda está no cio, ainda vem ao cio, apesar de ter tido a sua castração mesmo já há algum tempo. A primeira, e a inofensiva, é ligada aos comportamentos hierárquicos. Uma fêmea sobe na outra, outra fêmea sobe na uma, isso é mais um jogo de dominância do que o cio propriamente dito. Existem fêmeas também que têm uma certa inércia comportamental. Como elas são habituadas a ceder ao macho, elas continuam cedendo e a gente tem a impressão que elas estão no cio. Tudo isso não é grave e não leva a nada. Então são apenas alterações comportamentais, variações comportamentais. E existe um risco, que é um risco um pouquinho mais incômodo, de que os ovários não tenham sido retirados completamente.
durante uma ovário-esterectomia. E nesse caso, um resquício de ovário, um fragmento de um ovário, pode continuar produzindo hormônios femininos que levam a fêmea a mostrar sinais de cio. Nesse caso é um pouco mais delicado, ainda por cima esses fragmentos vão uma tendência a compensar a ausência do resto dos ovários, produzindo um pouco mais. Um pouco como quando a gente perde um rim e o outro trabalha por dois. Esse fragmento de ovário pode começar a trabalhar para suprir a deficiência ligada à ausência dos outros ovários. Então, esse é um caso em que, após uma ovário-esterectomia, a cadela mostraria sintomas de cio. E isso pode ser constatado indo ao veterinário, fazendo um ultrassom ou com dosagens hormonais. E o que é indicado é retirar o que ficou, né? Então, refazer a ovário-esterectomia. Mas são casos raros. Camila pergunta, e vai ser a última pergunta de hoje, quando é o primeiro cio da cachorrinha dela? Quando vai ser? Ela não deixou qual é a raça, mas a gente vai fazer um apanhado. E pergunta também se a injeção contra o cio funciona. Então, quando o primeiro cio, o cio tem uma tendência a vir, se a gente for falar de uma data só, eu chutaria uns 7 meses. Mas pode vir um pouco antes, pode vir um pouco depois. Nas raças mais precoces, que frequentemente são as menores, de menor tamanho, porque o metabolismo é maior, é mais rápido, eles têm uma tendência a vir um pouco mais cedo. Nas raças ditas gigantes, de grande volume, os cães são um pouco mais tardios, a adolescência chega um pouco mais tarde também. Aliás, os machos levantam a pata um pouco mais tarde, tudo isso, e a tendência é que eles venham um pouco mais tarde. O caso de escola, o caso teórico, é os cios que se repetem a cada 6 meses e que levam mais ou menos 3 semanas. Primeira semana com sangramento, entre aspas, abundante, em que o sangramento é forte no início e vai ficando mais ralo, mais esbranquiçado, e começa a parar a partir do 9º dia, mais ou menos, quando a fêmea começa a aceitar o macho. Então é depois do sangramento, quando começa a ficar esbranquiçado e menos abundante, que a fêmea aceita o macho. A fêmea aceita o macho na semana do meio, e na última semana ela brinca com o macho e já não aceita mais, e o macho pensa que pode, mas não pode, então é aquela brincadeira, e o cio leva essas 3 semanas, em que o macho é realmente interessado pela fêmea. A injeção contra o cio. Essa injeção que existe oficialmente e que eu não gosto de utilizar, ela funciona, mas ela vem com muitos efeitos secundários, muitos riscos de efeitos colaterais, e é uma injeção de hormônio. O problema de brincar, entre aspas, de mexer com os hormônios, no caso do cachorro, que é um pouco especial, é que você desequilibra a cascata hormonal, que é uma cascata complexa. Uma produção de hormônio leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quando você entra com uma injeção artificial, trazendo hormônios que não estavam previstos nessa cascata, você altera isso tudo. Então você pode bloquear. E eu já tive, por exemplo, uma cliente que, com uma injeção só, o cachorro, a dose terapêutica, tá? A dose programada, e a cachorrinha ela ficou 3 anos sem ter o cio. Sem contar os riscos de metrite, os riscos de ela já ter sido cruzada, então ela estaria grávida e essa injeção poderia causar a morte dos filhotes. Mesmo sem essa hipótese, que seria uma hipótese azardosa, eu não considero uma boa ideia. Se você não quer o cio, o que tem de mais simples, mais definitivo e mais confortável mesmo para o cachorro é a castração. Uma vez que a castração é feita, o cachorro não pensa mais nisso, você não pensa mais nisso, ninguém mais pensa em reprodução. E se você pensa em reproduzir a cachorrinha para um cio posterior, mais uma vez não é indicada a injeção, simplesmente por causa desse risco de efeitos colaterais. Então uma coisa resolve a outra e pessoalmente eu não indico a injeção com esses produtos hormonais que interrompem o cio da cachorra, ou que previnem o cio da cachorra. O que tem de especial é que o cachorro, de uma forma geral, ele tem um ciclo estral de 6 meses. Quer dizer, o ciclo do cio leva meio ano, mas a gestação leva 2 meses. Então o cachorro, a fêmea entra no cio, 2 meses depois ela tem os filhotes, 2 meses depois os filhotes estão desmamados, e 2 meses depois ela tem um cio de novo. Então o ciclo estral dela
é mais longo do que toda essa progressão fisiológica. Ora, comparado com o humano, por exemplo, o ciclo estral é de 30 dias e a gestação é de 9 meses. Então, existem ações hormonais fisiológicas que o ser humano tem que o cachorro não tem. Toda cachorra, quando entra no cio, o organismo dela pensa que ela está grávida. Prepara o corpo como se ela estivesse grávida. Não existe lise do corpo lúteo. O corpo lúteo é o que suporta a gravidez, sustenta a gravidez produzindo progesterona, etc. e tal. E a lise do corpo lúteo é o que faz o ciclo estral começar de novo. O cio voltar. A menstruação voltar, no caso do ser humano. Então, se no caso do ser humano, quando houve a ovulação e não houve a fecundação, o corpo lúteo é destruído com essa lise, logo após começa a menstruação de novo, começa um novo ciclo estral. Enquanto no cachorro isso não existe. Então toda cachorra tem, após o cio, a impressão fisiológica de que ela está grávida. E isso justifica a taxa de incidência enorme de gravidez psicológica. E, aliás, de problemas de ordem uterina após o cio, metrites, etc. Mas isso já é outra história. A gente vai falar disso em um outro momento. Então as 5 questões foram respondidas. Eu agradeço a atenção de vocês e até breve para um outro vídeo.